repercute fortemente num traço característico do Brasil, que é o patriarcalismo, né? Não podemos ignorar esse fato. Segundo, né, mesmo que a cidadania via consumo seja limitada, ela não deixa de ser uma forma de integração que impacta a sociabilidade. Eu disse lá no começo, aquela história, né, de estamos agora compartilhando serviços com classes populares. Dá para identificar isso em alguém? Ou dá para dizer que um certo véu que não necessariamente pega a raiz do problema? A gente teria que discutir isso muito. Mas que pessoas disseram isso? Disseram. Aí eu fiquei tentado a trazer essa frase, essa passagem do Luiz Felipe Pondé, em 15 de novembro de 2010. Estou a 25 mil pés de altitude, voando num desses turbohélices. Adoro o som da hélice. Lá embaixo, paisagens distantes. Gosto de voar. Comecei a voar com 1 ano de idade, quando meu pai, então jovem capitão médico, classe média, da aeronáutica, me levava para voar em aviões da FAB. Entretanto, detesto aeroportos e classes sociais recém-chegadas a aeroportos, com sua alegria de praças de alimentação. Viajar hoje em dia é quase sempre como ser obrigado a frequentar um churrasco na laje. Se você escreve isso num jornal em determinado momento, o filósofo, Luiz Felipe Pondé, que vai ter uma outra, na mesma linha, né, da dificuldade da sociedade brasileira de incorporar classes populares no seu sistema político e social mais geral, que eu acho que está muito expresso nessa passagem. O que é democracia? Antes de tudo, é uma palavra do grego arcaico, ajudou bastante. Depois, ganhou cidadania na filosofia política em geral para se referir a um sistema de governo baseado na soberania popular. E aí, meu amigo, a coisa vai para o brejo. Por exemplo, eu posso ser um tonto, analfabeto de pai e mãe, e meu voto vale tanto quanto o seu, pessoa culta, esforçada para compreender o mundo e fazê-lo menos estúpido do que é. Eis o brejo. Em poucas frases, eu acho que isso conseguiu expressar, ainda que, claro, uma caricatura, né, tá ali no debate político, mas aqui existem ideologias muito fortes de classe média, que é as minhas credenciais, o meu esforço intelectual de ter passado por diversos estágios de formação e ser atestado por concursos, me faz um indivíduo mais apto, não só para o desempenho das atividades econômicas, mas também política. E é essa recusa difusa da entrada das classes populares, né? Contemplar interesses das classes populares é o que se percebia em boa parte dessas manifestações favoráveis, né, ao impeachment. Portanto, e aqui eu vou terminando, porque na verdade meu tempo já se esgotou, eu só queria lembrar duas coisas, né? A primeira delas, e aqui no debate eu posso trazer dados das pesquisas, né, do Pablo Hortelado, que mostram como a noção de privilégio ela é associada a essa formação específica de quem conseguiu passar pelas estruturas de ensino e pôde ter o seu conhecimento validado, ela vai ser negada para quem luta, por exemplo, por políticas afirmativas como aquelas de cotas étnico-raciais, né? O último ponto é de que, mesmo assim, essa classe média ela não adota integralmente a política neoliberal. Existe um espaço entre o que pensam lideranças de movimentos como a MBL, vem para a rua, e o que as pessoas dizem na rua. No próprio pesquisa do Pablo Hortelado, ele mostra que eram favoráveis a sistemas gratuitos de transporte, ensino público gratuito, e que estão pelo menos, não vão para a rua, mas se dizem não favoráveis à reforma da Previdência, especificamente, a da trabalhista nem tanto. Eu peço desculpa porque tem uma parte fundamental, mas eu vou parar porque tem que ser fiel aqui ao tempo, que eu já não fui, mas enfim. Tem uma parte que modifica muito o que era a classe média lá nos anos 60 e o que é hoje, que é o impacto da reestruturação produtiva, do capitalismo flexível, sobre a forma como esses agentes agora se veem no mundo. Eles não mais estão submetidos, ou pelo menos parte deles não estão mais submetidos àquela hierarquia fordista tradicional. Estão cada vez mais em consultorias, em PJs, em startups, seja lá o que for, que
individualizaram a sua posição de trabalho. Portanto, as noções de empreendedorismo, desse mérito que vem por um esforço que se coloca em uma atividade econômica específica, é vista como moderno, como aquilo que o país deve seguir. E todo o atendimento aos interesses das classes populares, aquelas que foram negadas ao longo da formação histórica brasileira, não entra, né, nessa visão nova de mundo dessa classe média. Eu agradeço a paciência, a atenção, e depois eu volto aí aos pontos que ficaram mais confusos. Desculpe, obrigado. Nós temos, pela organização do evento, nós temos que agora que fazer um intervalo. E como é que é, Juliane? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar das 5 para as 4 até as 4h15 para fazer um rápido debate aqui com as questões. Às 4h15 suspendemos para tomar café e às 4h30 voltamos. Tudo bem? Vocês terão um intervalo só de 15 minutos, é isso. Então está aberta, ou está aberto, já podem fazer perguntas se quiserem. Levantarem questões, comentários críticos, perguntas, esclarecimentos, e a gente vai pegar umas 3, 4 e depois falamos, né, sabe? Oi, boa tarde. Meu nome é Vitor, sou da UERJ, no Rio de Janeiro. Bem objetivo sobre 2 pontos na sua fala, professor Armando. O senhor falou desse novo ator que aparece como o sistema de justiça, né, nessa nova conjuntura aí contrária ao Temer. Eu queria te perguntar se você acha, porque alguns segmentos da imprensa e tal apontam que já haveria um fracionamento dentro desse setor e que esse momento agora da Lava Jato estaria se voltando contra o governo Temer, e esse fracionamento seria mais ou menos o que se divide ali entre o grupo de Curitiba e o grupo de Brasília, e se eles atendem a interesses diferentes, se isso poderia ser, vamos dizer, uma espécie de reação das forças oriundas dessa burguesia nacional, desse projeto da burguesia nacional. E outra também muito específica sobre a sua fala, você falou sobre a influência americana na conjuntura, que a gente sabe. Queria te perguntar se você acha que o que provocou, por que a gente não teve uma atuação maior por parte do grupo dos BRICS, que vinha muito bem alinhado com os governos do PT, no caso. E parece que já no primeiro encontro dos BRICS com Temer, ele já foi meio deixado de lado, né? Já houve uma certa sinalização ali de Rússia e China que não estariam muito bem alinhados com ele. Por que você acha que não teve possibilidade de uma participação desses grupos, fortalecendo essa tendência que era o projeto que o PT representava enquanto no governo? São essas 2 perguntas. Boa tarde, em primeiro lugar, parabéns, né, pela exposição. Meu nome é Cássio, tá? Instituto Federal do Rio Grande do Sul, professor de Economia. Em 2015, eu escrevi um artigo no Brasil Debate, e também foi publicado num livro, intitulado A Desconstrução do Governo Trabalhista de Dilma Rousseff. Tá? E eu parto da tese que, a partir de 2013, eu volto um pouquinho antes, tá? O artigo ele começa quando a presidenta começa a baixar a taxa de juros, e isso começa a desagradar toda, né, a questão do setor rentista, e aí os meios de comunicação começam a bater muito forte na tecla do governo estar displicente em relação à inflação. E aí veio as manifestações de junho de 2013. E aí, a partir das manifestações de junho de 2013, que a formação bruta de capital fixo estava começando a crescer, voltar a crescer, começou a despencar e não parou de cair. Né? E aí, a tese que é desenvolvida no artigo é que, por causa, principalmente, dos meios de comunicação, pela toda a propaganda
negativa em relação à crise. Eu até brinco, às vezes, em sala de aula, né, que a crise pegou porque fez propaganda, né? Então, de tanto fazer noticiário negativo, isso acabou afetando as expectativas da classe empresarial, enfim, do consumo, etc. E aí eu queria que tu meio que posicionasse em relação a essa questão dos meios de comunicação na ordem, elencar na ordem de itens que talvez tenha sido o principal fator da crise, né? Porque na época nós tínhamos quase que uma plena capacidade instalada e o desafio era crescer agora pelo lado da oferta, né? Que é mais difícil crescer pelo lado da oferta que pelo lado da demanda. E que, embora naquela época muitos de nós concordou com a política de desoneração fiscal, achando que aquilo poderia fazer com que os investimentos fossem retomados, hoje se vê que foi um grande erro, né? Mas olhando, né? Então eu queria que tu meio que comentasse um pouco sobre isso. Olá, meu nome é Catiúça, eu sou professora do curso de Serviço Social na UFOP. Uma pergunta, talvez mais diretamente ao professor Armando. Eu gostaria que o senhor trouxesse alguma referência acerca do partido, em tempos de uma heterogeneidade de siglas partidárias, em tempo de grito direta já, em tempo de recolocação ou permanente colocação da tarefa histórica da revolução pela classe trabalhadora. Então, essa referência acerca do partido e do papel dele, e como é que você vê isso hoje? Chegou o café? Chegou o café. Então é a última pergunta. Boa tarde, eu sou a Maricela, eu sou mexicana, e escutando o professor Armando, quando você coloca os pontos que diz respeito ao padrão da crise da política brasileira, como eles se vão repetindo ao longo da história do Brasil, é tão comum também o que você coloca como padrão no México, que aí então a gente se faz a seguinte pergunta: esse padrão que não é próprio do Brasil, que a gente observa em outros países, como é que ele se reproduz? Como é que as ideias viajam e também, de maneira tão similar, são impostas em outros países? Porque quando você fala corrupção, estou olhando o México, não? Então a bandeira é anticorrupção, populismo, uma elite de classe, uma parte da classe média que está vinculada completamente com a ideia de elite, a questão de uma intervenção não direta dos Estados Unidos, mas fortemente presente. Então, são padrões que se repetem na América Latina. Como que isto viaja? Como que isto se reproduz? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, nós estamos diante de uma instabilidade, onde esse governo tem uma dificuldade para ele se manter, mas não temos ainda a capacidade de uma força política para derrubá-lo. O que também é característica de vários governos na América Latina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas características gerais que não são próprias do Brasil. Você quer? Nós temos 5 minutos cada um. Então, algumas observações rápidas. É muito interessante o que a colega mexicana colocou, porque eu também penso que esse padrão pode funcionar em outros países da América Latina, principalmente em países como Brasil, México e Argentina, que são países com um desenvolvimento capitalista maior para o padrão dos países dependentes, né? Então, você tem uma situação de Brasil, México e Argentina de um tipo, aí se você pegar Bolívia, Equador, Venezuela, economia que, como se chamava antigamente, né, economias de enclave, né, muito voltadas para a produção mineral, com capitalismo menos desenvolvido, uma estrutura de classe bem diferente, é uma outra situação. A gente está até pensando em expandir a nossa pesquisa para comparações com o restante da América Latina. Então, tem muita semelhança, sim. No caso da Argentina,
Se aqui no Brasil a gente tinha a UDN, na Argentina tinha a União Cívica Radical. Se nós tínhamos aqui o varguismo, na Argentina tinha o peronismo. E as questões colocadas em pauta eram muito semelhantes, muito semelhantes. E tinha um exército também para dar o golpe nos momentos mais críticos dos conflitos políticos. Agora, tem que considerar as diferenças, né? O peronismo é muito mais organizado, o varguismo praticamente não tem organização, né? O peronismo é muito mais organizado. A classe média da União Cívica Radical é muito mais organizada que a classe média, que é a base da UDN. A UDN, a antiga UDN, era, sim, de base de classe média, principalmente, na época, profissionais liberais. Tem pesquisas que mostram isso. Mas seria interessante... Bom, o caso do México. Mas o México tem alguma semelhança, mas tem muita diferença também, porque você caminhou para um sistema de partido político dominante, coisa que não houve no Brasil. Você teve lá uma revolução camponesa, coisa que não houve no Brasil. Então, mas seria muito interessante fazer essa reflexão, expandindo aí para a América Latina. Sobre o sistema de justiça. Quando eu falo sistema de justiça, incorporando delegados da Polícia Federal, procuradores e juízes, eu estou usando uma expressão simplificada por dois motivos. O primeiro motivo é que não é todo o sistema de justiça, é a parte politicamente ativa dele. E o segundo é esse que aparece na sua fala, que mesmo a parte politicamente ativa, se você pegar o Gilmar Mendes está numa linha um tanto diferente atualmente daquilo que vem de Curitiba, daquilo que vem do Rodrigo Janot. Então, teria que fazer uma análise mais complexa. O que eu acho importante ter em mente é o seguinte: os funcionários desse sistema de justiça são duplamente determinados. Primeiro, eles fazem parte da alta classe média. Os salários desses funcionários, que extrapolam o teto constitucional por uma série de manobras que eles encontraram para receber ilegalmente salário acima do teto, que poderia ser considerado corrupção. Para vocês verem o que é ideologia, né? Por que é corrupção alguém doar um dinheiro para obter um favor do Estado, e não é corrupção você receber, como os desembargadores de Minas, R$200 mil por mês, quando o teto constitucional são 33 mil? Por que um caso é corrupção, o outro não? É uma reflexão a ser feita. Não é apenas se indignar. Se indignar é importante. Talvez seja um motor para essa reflexão. Mas tem que fazer uma reflexão sociológica. Então, em primeiro lugar, eles são membros da alta classe média. E como membros da alta classe média, eles foram tomados por esse antipetismo, em grande medida por tudo aquilo que o Sávio Cavalcante falou. Mas, em segundo lugar, eles são funcionários do sistema de ordem do Estado capitalista. O médico, o professor, o enfermeiro, o agente cultural realizam no Estado capitalista serviços públicos, muitas vezes serviços culturais, não é? O policial, o juiz, o procurador faz parte do sistema de ordem do Estado capitalista. E esse pertencimento a distintos ramos da burocracia do Estado capitalista tem impacto na ideologia desses agentes. Então, eles estão duplamente determinados. Eles têm um apego muito forte à ideia de ordem, de hierarquia, e eles consideram, sim, que os governos do PT foram muito condescendentes com o movimento popular. Talvez todos eles aspirassem, como fez o Alckmin em São Paulo, aquele massacre no bairro, em Pinheirinho, né? Lá no Vale do Paraíba, ou como queriam ver a Dilma fazer, como fez o Beto Richa com o movimento dos professores em Curitiba. É um padrão de política de ordem, como fez o Pirillo com os ocupantes de terra urbana em Goiânia. É um padrão de política de ordem muito autoritário, muito repressivo, muito brutal. Mas tudo indica que esses agentes do Estado são atraídos por esse tipo de linha de atuação, né? Então, existe aí uma coincidência de pertencimento de classe, em primeiro lugar, entre esses funcionários e a alta classe média, e existe também
uma coisa importante, que é a função que eles desempenham no Estado. Aí alimentou o antipetismo deles, a oposição deles à política social do PT, pelas razões que o Sávio apresentou, e criou essa identificação política entre esse setor ativo do sistema de justiça e essa alta classe média, entre aquelas mobilizações de rua e as apurações seletivas que eles faziam. São duas coisas que se retroalimentavam, né? Agora, na fase do governo Temer, esse sistema de justiça continua agindo. Teria que entrar em nuances. Eu próprio não saberia dizer qual é a diferença fundamental entre o ramo de Curitiba, o ramo de Brasília. É difícil. Não, a ideia de que representa a burguesia nacional, eu nem acho que exista uma burguesia nacional. Eu falo em burguesia interna. Mas eu acho que não. O sistema de justiça representa os interesses gerais do capitalismo. E podem, suas instituições em determinadas conjunturas, funcionar como representantes de setores diferenciados. Não é o caso deles com a burguesia nacional no Brasil. Eu já falei 6 minutos. Infelizmente, o Pedro Rossi vai falar de coisas que foram levantadas aqui, que eu não estou respondendo. Vamos ver se dá a chance de falar mais para frente, senão o Sávio fica sem tempo. Tá bem rápido, só deixa eu dar 3 questões, 3 possíveis explicações de por que também a classe média foi contra o golpe, né, que eu deixei de falar. Muito rapidamente, uma delas é consequência daquilo que eu havia apresentado, né, aumento também de ocupações com perfil de baixa classe média e de políticas de educação voltadas a esse público, que pega uma parte da classe trabalhadora tradicional, mas também da baixa classe média, como, por exemplo, o ProUni. Políticas sociais não atingem apenas os beneficiários, tem também quem executa essa política social, que são os agentes culturais aqui que o Armando está falando. Não é à toa que tanta resistência de pontos de cultura, enfim, isso é parte, né, integrante da resistência ao processo. E segundo, cresceu muito o emprego no funcionalismo público, principalmente na educação, com grande tradição sindical. E é claro que quando esse setor da classe média entra em um movimento com setor de tradição sindical combativa, é claro que a possibilidade de reorientar essas ações, ela existe. Isso, por que ela se dividiu? Ainda que, digamos, eu ia falar 2/3 não, mas se fosse chutar 3/4 tenha ido, né, para o lado que tradicionalmente foi no Brasil. De 3/4 a 2/3. Naquela história toda, então, que eu dizia, o que eu acho que é o complicado das hipóteses mais recorrentes sobre e de crítica, né, a participação das classes médias nos movimentos a favor do impeachment. Não se tratou, tem uma expressão na sociologia francesa, né, que busca averiguar um processo, um movimento de déclassement, que seria desclassificação social, ou seja, quando as classes médias estão temendo a proletarização, estão temendo chegar a um ponto em que não mais se diferenciam dos setores operários e populares. Esse processo não aconteceu no Brasil. Essa que é a questão que eu queria deixar mais evidente, né? O que ocorreu foi um medo de que isso pudesse vir a acontecer na medida em que certas políticas sociais atingiam pilares de reprodução econômica e também política ideológica. O segundo ponto, isso aqui eu queria colocar bastante atenção, o desenvolvimentismo tradicional foi excelente para a classe média brasileira. Por quê? Num país semiletrado, né, quando vem empresas que exigem um corpo técnico científico, os ganhos salariais que isso significa são imensos. Com as fragilidades do neodesenvolvimentismo, que buscou reformar o neoliberalismo no Brasil, o que acontece? Há essa emergência de setores populares que passam a disputar espaços também nas universidades, nos diplomas, e a oferta de empregos não é adequada ou não consegue contemplar todos aqueles que estão se qualificando. Se fosse falar em termos liberais, né, a taxa de retorno do capital humano caiu. É isso.
Então você começa a fazer investimento em educação, mas não consegue garantir que com o seu diploma de bacharel em Direito você vai ter, de fato, uma vida garantida de classe média. Na verdade, a dificuldade, sim, aí sim, possível que as pesquisas podem ser que mostrem, de que esse setor da classe média, aí sim, economicamente, viu uma dificuldade maior de reproduzir a condição dos seus pais. E muita gente sabe como esses pais de classe média sustentaram esses filhos até 30 anos passando no concurso público. É disso que eu estou falando. Oi? Acabou de novo. O tempo é inexorável. Bom, é que a questão da corrupção tem um lado pontual, que é ocultar um projeto que quer substituir aquele existente. Mas tem uma questão estrutural, né? A ideia do público e do privado estruturalmente ela não existe, é uma disputa política para dizer o que é uma coisa e o que é outra. E não esqueço, classe média reage à corrupção de uma maneira ingênua, porque proprietários não fazem isso, proprietários sabem como o mercado funciona. Classe média reage à corrupção porque não consideram legítima aquela ascensão social que não vem apenas através do mérito validado socialmente. Se o cara está ascendendo economicamente, seja no Estado, seja no mercado, ela vê aquilo como quebrando o seu... Aí, Cássio, é um pouco dos meios de comunicação, eu acho que o grande papel foi esse, foi tratar o tema da corrupção como uma